E já voltamos para mais uma aula de matemática. E aí, como é que tá aí? Hein? Não, tá aí, a gente tá indo bem devagarzinho com vocês, tranquilos ali. Vimos as funções de vários modelos. Aí trabalhamos a função afim. E aí da função afim veio para alguns casos particulares. Lembram? Função constante, função linear, função identidade. Isso. Só que não acabou ainda. É até interessante porque a nossa aula, todas as aulas de função tratam, né, com exemplos práticos. Mas hoje nós vamos ver algumas aplicações no nosso dia a dia, inclusive com algumas informações que nós procuramos aí, né, referentes à produção de alguns produtos aqui em Rondônia, e aí transformamos aquela informação, aquela manchete, em funções afim, em funções do primeiro grau. Beleza? Então, olha só, aula 39.1 na telinha, diretor, ainda é uma aula sobre função afim. Agora, nós vamos dar um destaque, uma ênfase a alguns problemas que envolvem a função afim. O que é que eu não posso esquecer de jeito nenhum? Atenção, nós temos os casos particulares, temos, mas o que é que eu não posso esquecer? A função afim, ela tem essa estrutura, ax mais b. E aí nós vimos lá na última aula que é o seguinte, vamos pegar aqui a canetinha, porque nós vimos o seguinte: se o a for igual a zero, eu tenho uma função constante. Isso. Se o b for igual a zero, aí o b sendo igual a zero, eu vou ter duas situações. Eu posso ter uma função linear ou posso ter uma função identidade. Muito bom. Então são as duas situações que eu preciso. Ó, identidade. Tá atento. Tá certo? Eu não posso esquecer. Vou dar um pontinho aqui, porque não vai dar espaço para escrever. Mas você vai anotar aí. São as duas situações. Ela tem esse formato aqui. Esse é o formato da função afim. Beleza. Mas aí nós vimos nas aulas que tem os casos particulares. Se o A for zero, constante. Se o B for zero, linear ou identidade. Diferença entre as duas. Na identidade, o A é igual a 1. Beleza. Na função afim, no seu formato genérico ax mais b, o ax é o termo dependente, ele depende do x, ó. Quando eu for ler o problema, ele vai ser aquele número que vai variar, tá? Ele vai variar, vai mudar. E o b é o nosso termo independente. Beleza. Tranquilos, sem correria. Vamos falar agora sobre alguns problemas que envolvem função afim. Imagina aí que de repente você resolveu fazer uma pescaria. Vamos lá ver alguns exemplos. Você resolveu fazer uma pescaria e tal, só que naquele dia você deu certo e achou lá o lago, o garapé, que estava muito bom de peixe. E você resolveu então que ia fazer uma renda extra. Olha só, vendedor de peixe na feira. Você foi pescar, olha só aqui, ó, né? Aqui nós temos alguns peixes aqui. E eu descobri uma coisa, tá? Aqui em Rondônia a gente chama esse peixe de cará. É o cará. Aí para fora chama de tilápia. Ah, professor, não é o mesmo. Cara, eu olhei para os dois, é igual. Se tem diferença, é só no nome. Se tem diferença, é só no nome, porque eu olhei de um lado, do outro, olhei por dentro, olhei ele frito. Para mim é a mesma coisa, tá? Ali tem ó, uns cupuaçu aqui, ó, opa, cupuaçu bom. Mas aqui, o vendedor de peixe aqui, ele foi pescar, achou no lago lá a fonte das tilápias, vou chamar de tilápia, tá? Cará. E aí ele resolveu então vender esses peixes. Para fazer essa pescaria, esse cidadão gastou R$ 40
Com o que ele gastou, professor? Aí ele botou combustível no veículo, ele comprou isca, ele comprou anzol, comprou linhada, ele gastou R$ 40. R$ 40 ele gastou para fazer ali, né, as suas tralhas, botar combustível e comprou alguma coisa para comer também durante o dia na pescaria. E ele pegou 100 peixes, não é história de pescador, tá? Tá tudo aqui, olha ali, ó. Pode contar que tem 100 carazinho ali, 100 tilápias. E ele resolveu então, na feira, vender cada um peixe por R$ 5. Olha só que situação inusitada. Ele foi pescar, estava muito bom a pescaria e ele conseguiu pegar 100 peixes. Beleza. Ele então percebeu lá, né, olhou a nota fiscal, olhou lá o cupomzinho que ele tinha no bolso, que ele havia gasto R$ 40 para fazer aquela pescaria. E olhou o peixe, não vai pesar peixe, tá? Vai vender cada unidade por R$ 5. Cada peixezinho R$ 5. Botou na feira lá a promoção. R$ 5 cada tilápia. Cará, é tilápia, cará. Não vamos discutir com isso não. Até porque eu descobri que esticador, mourão, né? Depende do local que você tá. Então, tilápia, cará. Vamos colocar assim, tilápia barra cará. Beleza? Para não ter briga. Isso, não vamos discutir não. Na telinha, porque agora nós vamos resolver então a situação desse vendedor de peixes. Podemos montar uma função para esse cara, estipulando o seu lucro. Lembrando que se ele tem 100 peixes, ele tem um lucro máximo que ele vai obter. Então nós vamos montar essa função e essa função é essa daqui, ó. F de x é igual a 5 vezes x, R$ 5 o preço do peixe, R$ 5 o preço do peixe, x a quantidade de peixes que ele conseguir vender, menos 40. Por que menos 40? Porque R$ 40 foi o que ele gastou para fazer aquela pescaria. Então montamos aqui a função que vai determinar o lucro desse nosso vendedor de peixes. E esse lucro depende de quê? Da quantidade de peixes que ele vender. Entendeu? Então, ó, pegamos uma situação do dia a dia e já montamos uma estrutura de função. Temos ali f de x igual a 5 vezes x menos 40. E aí vem a pergunta, se ele vender todos os peixes, quanto que ele vai lucrar? Então, quantos peixes ele tem? 100 peixes. Então, eu tenho a seguinte estrutura, olha só. F de 100 dá quanto? Quanto que é o f de 100? Quanto que ele vai lucrar se ele fizer tudo? Bom, a nossa função, ela é assim, f de x igual a 5 vezes x menos 40. Se ele vender todos os peixes, os 100, então vai ficar 5 vezes 100 menos 40. Eu coloquei 400 ali, tá? Vamos corrigir, só 40. Ele gastou só R$ 40. Então, o lucro, se ele vender todos os peixes, todos, vai ser dado por essa expressão. F de 100 é igual. 5 vezes 100, isso, 500. 500 menos 40. F de 100 é igual a 460. Olha, deu bom a pescaria. Se ele conseguir vender todos os peixes, pescaria deu bom, dá para montar ali uma indústriazinha, uma fábrica de vender peixes. Olha aí, ó, tá bom? Nem sempre vai conseguir pegar tantos peixes, tá? E nem conseguir vender todos. Por exemplo, olha a segunda informação aqui, ó. Ele teve um lucro só de R$ 80. Quantos peixes ele vendeu? Não conseguiu vender todos e teve só um lucro de R$ 80. Quantos peixes ele conseguiu vender? Agora ele está me falando o seguinte, o lucro, ou seja, o f de x é igual a 80. Não é o f de 100. Vendeu 100 peixes, não. É o lucro. Então é o f de x que é igual a 80. Então vou pegar minha função. Função f de x igual a 5 vezes x menos 40. E vou igualar isso aqui a 80, que foi o que ele teve de lucro.
Passa o 40 para o outro lado, então 5x é igual a 80. Tá menos, vai para o outro lado, mais 40. 5x é igual a 80 mais 40, isso, 120. O 5 está multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. 120 dividido por 5. 12 dividido por 5 dá 2, né? Que dá 10 e sobra 2. Ficou 20. 20 por 5, 4. 24, olha só. Para ele ter um lucro de R$ 80, nós vamos ter que vender 24 peixes. Olha que interessante. Eu peguei uma situação, nós pegamos uma situação, né, de vendedor de peixe e conseguimos criar toda uma situação, problema, com lucro máximo, né, se vender todos os peixes, R$ 460, só teve um lucro de 80, então vendeu 24 peixes. Aí ele pode guardar para o próximo dia ou posso ir trabalhando ali. Isso é problemas de função afim no nosso dia a dia. É isso que eu falei para vocês na outra aula, né, sobre o que mais cai no Enem, função. É isso que o Enem vai nos cobrar. Situações do dia a dia que têm uma relação direta com esse assunto chamado de função afim. Beleza? Agora na telinha nós vamos ver uma outra situação, porque agora é a hora da etnomatemática. Professor, mas nós estamos aqui trabalhando função e o senhor só falou de etnomatemática. Só foi assunto aplicado. Verdade, concordo com vocês. É tudo etnomatemática. Mas essa daqui é uma informação interessante para nós. Olha só, cultivo de banana em Rondônia. Cultivo de banana em Rondônia. Olha essa informação, que legal. Informação tirada lá do site, né, do governo, Gov, uma informação da FUNAI. A etnia Paiter Suruí tem consolidado o cultivo de banana na terra indígena 7 de setembro, estado de Rondônia. Em média, a produção chega a 80 toneladas da fruta por mês. Olha só, 80 toneladas de fruta por mês, sendo que a safra dura 6 meses. Então, durante 6 meses, eles tiram 80 toneladas de banana por mês. O cultivo é realizado em 100 hectares da terra indígena, que possui um total de 248 mil hectares. Então, aqui tem a extensão da terra indígena e a quantidade que eles usam para plantar essa banana. A renda anual da produção de banana alcança 360 mil, beneficiando 40 famílias indígenas, o que equivale a 9 mil para cada família por ano. Então, informações importantes sobre essa, né, etnia indígena que nós temos aqui, o Paiter Suruí, e aí, lá na terra 7 de setembro, cultivam banana. Aí vamos continuar. A iniciativa da produção de banana na comunidade partiu do indígena Ibajaragá Suruí, que nasceu e foi criado na aldeia Lobó. Iniciou a prática da cultura em 1997, conseguindo estabelecer uma parceria sólida com a Coordenação Regional de Cacoal, que estendeu o cultivo de banana para cerca de 40 famílias indígenas da etnia Paiter Suruí. A produção de banana é a principal fonte de renda dessa comunidade. Não é a única, tá? É a principal, ou seja, aquela que mais rende para aquela comunidade. Tudo isso aqui são informações tiradas do site do governo, né, na FUNAI. Continuando. Vamos imaginar agora que em cada caixa de banana... Agora, olha só, nós temos a informação lá tirada do site do governo, tá, na FUNAI. E agora nós vamos criar situações hipotéticas aqui. Vamos imaginar, e eu não sei como que vocês chamam aí, tá? Aqui eu conheço como cacho de banana e a palma. Alguns chamam de penca, né? Então, eu vou tratar com vocês aqui. Cacho é tudo isso aqui, ó. Palma é quando eu destaco aqui essa parte aqui com as bananas, né? Soltei ali, então, palma de banana. E aí, a partir de agora, são situações que nós vamos
hipotetizar, tá? Nós vamos ali imaginar que é do jeito que está aqui. Olha só, primeira informação, na telinha, diretor, é uma hipótese. Vamos imaginar que em cada cacho é toda essa penca aqui, tá? Tenham, em média, 8 palmas de bananas. Por que em média? Porque às vezes vem uma palma menorzinha, vem uma que já caiu, vem uma que não desenvolveu muito bem. Então, vamos imaginar que tem ali 8 palmas bonitas de banana, tá certo? Se eu tirar um cacho, eu vou ter 8 palmas bonitas para serem vendidas. Se eu tirar 2 cachos, eu vou ter 16 palmas. 3 cachos, 24 palmas. Conseguiu enxergar já a relação entre duas grandezas? Relação entre duas grandezas é uma função. Se eu tirar 20 caixas de banana, eu vou ter, em média, 160 palmas de banana. Olha que legal! Então, já consegui relacionar duas grandezas. Se relacionei duas grandezas, eu tenho uma função. Função, relação entre duas grandezas. Beleza. Vamos lá, tá aqui, tá a informação. Com essa tabela, nós podemos montar a seguinte função. F de x é igual a 8 vezes x. Quem é x? Quem é f de x? X é a quantidade de cachos de banana e f de x é a quantidade de palmas que eu vou ter no final. Se eu tirar 10 cachos, 8 vezes 10, 80. Se eu tirar 30 cachos, 8 vezes 30, 240. Então, eu vou ter 240 palmas de banana. E aí vou montando a minha função, vou trabalhando essa ideia de função. E aí consigo estipular, tenho que ter tantos cachos para ter tantas palmas, para conseguir vender tudo e ter tantos reais. Tá vendo? A função precisa nos ajudar, nos auxiliar nas nossas atividades. Vamos continuar aqui. Suponha que cada palma de banana tenha em uma massa de 2 kg, em média. Cada palma vai ter ali um peso de 2 kg. Então, podemos organizar uma outra tabela, agora não mais com palmas ou com cachos, e sim com peso. Tá? Um cacho agora pesa em média 16 quilos. 2 cachos pesam em média 32 quilos. Por que quilo? Porque dependendo de onde eu vou vender, se é na feira, no mercado, eu não vendo a palma, eu vendo o quilo da banana. Então agora já tem uma relação, uma função, falando de palmas de bananas, de cachos de banana e a sua massa, o seu peso. Olha que legal. Com essa tabela podemos montar uma outra função, a função do peso das bananas. Se eu vender cada quilo de banana por R$10, quanto que eu vou lucrar se eu tiver 20 cachos de banana? Eu já consigo pensar na massa, 20 cachos, 320 quilos. Se eu vendo o quilo a R$10, então 320 vezes 10. Aí eu vou tendo a função, já vai montando essa relação. Então, é isso, e aí eu vou olhar para vocês, que nós queremos com a matemática aplicada aí na sua cultura, aí na sua atividade. Que você produz o quê? Lá no nosso sítio a gente tem mandioca e faz farinha. Monta uma função. Cada pé de mandioca tem mais ou menos quantos quilos quando eu tiro ali de raiz de mandioca? Tantos quilos de raiz eu consigo montar quantos quilos de farinha? Vai montando a relação. Se você faz alguma dessas atividades e tem interesse de que nós possamos montar, né, um material para trabalhar nas aulas, manda para a gente. Professor, lá no meu sítio a gente faz queijo. Diferente do queijo que vocês viram lá naquela aula que vocês passaram sobre, né, a função, lá no sítio a gente faz o queijo, o parmesão, o queijo coalho, o queijo frescal, faz outro queijo e usa a seguinte estratégia, rende mais. Manda para a gente poder analisar e montar também nas aulas. Olha que legal, a etnomatemática aqui da banana. Então nós vimos primeiro a questão de quantidade de palmas, agora vimos o peso, e aí vamos continuar na telinha, porque a função continua. Olha só, utilizando essas informações, vamos descobrir
Quantos cachos de banana são produzidos em média pela comunidade indígena Paiter-Suruí? Segundo os dados da FUNAI, em média, a produção chega a 80 toneladas de fruta por mês. 80 toneladas, nós sabemos que é 80 mil quilos, certo? Beleza. Então, olha só, sabendo que 80 toneladas é 80 mil quilos e que a função f de x é igual a 16x, x é a quantidade de bananas e f de x é a massa. Então, se eu tenho 80 mil quilos, é só fazer a substituição ali, ó. 80 mil quilos é igual a 16x. Passo 16 dividido, x é igual a 5 mil. Então, nós temos ali 5 mil. 5 mil o que, professor? Volta aqui. 5 mil cachos de bananas. Olha que legal. Olha que interessante. Aqui foi somente duas situações. A primeira de um pescador que deu bom no dia, né, pegou 100 peixes ali, né, e aí a outra informação que nós tiramos lá do site do governo, da FUNAI, sobre a produção de bananas feitas lá na comunidade indígena Paiter-Suruí. Temos outras informações, leites, queijo, farinha, tem gente ali de Buritis ali, né, produzindo melancia e muita melancia. Então, são informações que nós precisamos ter. Se você puder nos mandar, lá no meu sítio, né, a gente produz isso e rende tanto, não sei, manda para a gente poder analisar, montar, fazer pesquisa, olhar direitinho e colocar nas aulas também. Beleza? Essa daqui é a última aula de função afim. Última aula de função afim. E nós, né? Eu falo sempre nós porque é eu e o professor Valnei. O professor Valnei está com um probleminha, né? Não pôde vir, mas aí eu sempre vou continuar falando nós, tá? Porque quem montou a aula fomos nós, quem trabalhou fomos nós, para vocês, beleza? Mas agora nós queremos saber o seguinte: como é que vocês estão com a função afim? Estão tranquilos? Não entenderam? Estão com dúvida? E a maneira mais prática e mais dinâmica de descobrir como vocês estão é com perguntas e respostas. Então, diretor, na telinha, porque é hora do nosso quiz. Perguntas e respostas rápidas sobre função afim. Como é que você está com a função afim? Primeira informação, ó, estamos trabalhando, né, aplicações. Então, olha só, um taxista trabalha obedecendo a tabela de preços, onde a bandeirada, taxa fixa, é R$ 3,75 e cobra um valor de R$ 1,25 por quilômetro rodado. Então, nós temos aqui a seguinte função, olha só, 1,25 por quilômetro rodado, se depende de alguém, ele é o termo dependente. Depende de X. 3,75 é a taxa fixa. Então, se é fixo, é termo independente. Montamos a função. Agora, responda. Vamos lá. Uma pessoa que rodar 12 quilômetros irá pagar quanto pela corrida? Então, anotou a função? Anota no caderno a função aí, ó. 1,25 vezes x, vou colocar aqui para vocês. Vou ser bonzinho. O roxo com o roxo não vai, né? Vou pegar um amarelinho. Então, olha só. F de x é igual a 1,25 vezes x mais 3,75. Tá, fui bonzinho. É 3,75. Tá aí. Rodou 12 quilômetros. Quanto que ele vai pagar? Vamos lá, rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Bora. Isso, é só substituir. Perfeito, muito bom. Quanto? Bom, se fosse 10 quilômetros, ia ficar 12,50 mais 3,25. Isso mesmo. Só que é 12. Dou-lhe uma, 12 quilômetros, dou-lhe duas,
Quem respondeu? Pam, 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 pam. Letra D. Acertou. Professor, mas por que deu 18,75? Simples. Porque se eu colocar aqui, ó, F de 12, é só fazer 1,25 vezes 12 mais 3,75. 1,25 vezes 12 dá 15 reais. Vezes 10 dá 12,50. Vezes 2 é 2,50. 12,50 com 2,50, 15. Perfeito. Mais 3,75. Eureka, letra D. Pronto? Ei, a outra tá muito fácil. Essa outra aqui tá de graça. Atenção, 12 quilômetros pagou 18,75. Número 2. Quantos quilômetros rodou uma pessoa que pagou 20 reais na corrida? Ah, não, essa daqui tá de graça. 20 reais na corrida. Quantos quilômetros ela rodou? Rodou 13, 14, 15, 16. Quantos quilômetros? Ei, não vou nem ficar falando não para não... Ei, ó, 12 quilômetros deu 18,75. Tá aqui, ó, 12 quilômetros, 18,75. A pessoa rodou, gastou 20 reais. Ela rodou quantos quilômetros? Não precisa nem colocar na função, é só isso, usar lógica. Vamos lá. Quanto? Tá bom. Vou colocar a função aqui para vocês, tá? Vocês estão pedindo, eu vou colocar aqui. Vou ser bonzinho. 1,25 vezes x mais 3,75. Pronto. Rodou quantos quilômetros para dar 20 reais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta é a letra... Perfeito, letra A. Apareceu um C aqui, tá isso aqui, ignora isso aqui. Sei lá o que é isso aí. Professor, 13 estava de graça. Eu sei, porque se 12 deu 18,75, se eu somar 18,75 mais 1,25, dá 20. 13 quilômetros, perfeito. Próxima pergunta. Sabendo que aquela função é uma função afim, qual é o zero da função? Vou colocar aqui de novo, olha só. F de x é igual a 1,25 vezes x mais 3,75. Qual é o zero dessa função? Qual é o número que zera essa função? É 1? É 2? É 3? É 4? Tá de graça também. Qual o número que zera essa função? Qual é o zero da função? Já vimos ali aplicações, não é? Envolvendo o x, que é o termo variável. Vimos a aplicação envolvendo o y, que é a imagem, domínio e imagem. E agora temos uma pedindo o zero da função, ou seja, resolva a função, encontre a raiz, encontre o número que zera essa função. O 1 zera essa função? 1,25 vezes 1. O 2 zera essa função. Eu vou até fazer uma correção aqui, diretor, rapidinho, de preto. Eu já vi aqui um detalhe importante. Vocês estão gritando na sala aí, né? Pronto, ficou melhor agora? Isso. Tá, eu vi que vocês estavam nervosos aí. É menos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Menos. Qual desses números zera essa função? Agora sim, né? Agora ficou mais fácil. Tá, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Tem que ser rápido, tá?
Pronto? Zero da função, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, menos 3. Vamos lá resolver essa função, deixa eu só limpar ali, tá? Resolvendo essa função, deixa eu pegar aqui o amarelinho. Zero da função, o que acontece com o zero da função? Isso iguala a zero. 1,25 vezes x mais 3,75 igual a zero. Passa para o outro lado, vai ficar 1,25x igual a menos 3,75. X é igual a menos 3,75 dividido por 1,25. Resposta, isso mesmo. Menos 3. Só esse detalhezinho do sinal, tá? Que não colocamos aqui, esquecemos. Então, tranquilo, etnomatemática, questões aplicadas no nosso dia a dia. São aplicações. Mais uma situação, problema. Mais uma situação, problema. Um produtor rural resolveu fazer polpa de cupuaçu para vender nas lanchonetes de sua cidade. Sabendo que ele não tem gastos com a retirada. Ele vai com a família, com a esposa, os filhos, eles tiram a polpa do pé, eles cortam na tesoura para não gastar energia, eles não têm despolpadeira, eles cortam na tesoura ali, que é até melhor a polpa. Mas ele gastou R$ 50 com embalagem, comprou saquinhos para colocar a polpa do cupuaçu. E irá vender o quilo por R$ 10. Olha só, gastou R$ 50 com embalagens e vai vender o quilo do cupuaçu por R$ 10. Então aí tem a função, ó, vai sumir o texto, f de x igual a 10x menos 50. Menos 50 porque ele gastou R$ 50. Beleza? Agora é com vocês. Questão número 4. Sabendo que esse produtor vendeu 20 quilos de polpa de cupuaçu, quanto esse produtor teve de lucro? Vou ser bonzinho de novo, vou colocar aqui, ó, f de x é igual a 10 vezes x menos 50. Vendeu 20 quilos de polpa, quanto ele teve de lucro? Bora lá. Não, está de graça, está de graça. Até porque nós colocamos as equações, não é? Colocamos as funções. Talvez se não colocássemos, ficasse um pouquinho mais trabalhosa. Mas como o objetivo do quiz é ser dinâmico, está aí a função, 10x menos 50. Vendeu 20 quilos, quanto que ele teve de lucro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. É porque tem aluno gritando aqui já, tá? Vocês não estão escutando aí, mas 150. Vamos ver lá como é que ficou então isso aqui. Ó, vou até tirar esse daqui para ficar. Se ele vendeu 20 quilos, é F de 20. Então vai ficar 10 vezes 20 menos 50. F de 20 é igual a 200 menos 50, R$ 150. Perfeito. Questão número 5, na telinha. Quantos quilos ele vendeu, sabendo que teve um lucro de R$ 300? Então o lucro foi R$ 300. Vou colocar de novo a função aqui, porque eu estou bonzinho hoje. 10x menos 50. O lucro foi de R$ 300. Então o detalhe é onde eu vou substituir. Ele vendeu 35 quilos, 30, 25 ou 20? 20 não é. Acabamos de ver que com 20 quilos o lucro é de R$ 150. Foi isso que nós vimos agorinha? 150, vamos ver. R$ 150. Quantos quilos ele vendeu? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Resposta correta, letra. Tan, 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 tan. Bora lá, o tempo está passando. Dou-lhe uma, o tempo está passando, dou-lhe duas.
Já tem aluno respondendo aí, ó. Não, letra B não. Presta atenção. Se fosse a letra B, dá 300, só que tem que tirar 50, não esquece. Perfeito. Resposta correta, letra A. Vamos lá? Olha o detalhe importante. 10x menos 50 agora é igual a 300, porque aqui eu tenho a minha imagem, o lucro. Então, passa os 50 para o outro lado, 10x é igual a 300 mais 50, 10x é igual a 350. X é igual a 350 dividido por 10, 35 quilos. Beleza? Beleza. Então vamos para a próxima pergunta. Apareceu um negócio aqui de novo, ó. Pergunta número 6. Sabendo que aquela função é uma função afim, qual o zero daquela função? Qual função, professor? F de x igual a 10x menos 50. Essa função, qual é o zero da função? Bora lá, pensa aí. Ficou diferente aqui, vocês estão vendo, né? Foi falha, tá? Vai ter ficado azulzinho aqui, falha nossa. Não se preocupem. Ficou fácil, né? Porque o zero da função tem que deixar igual a zero. Isso mesmo. Não tem como ser 50. Não, por favor, preste atenção. Sem pressa. Com pressa, mas sem pressa. Como é que é isso? Consegue? Olha lá, só resolver aí. Resolve. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Resposta certa, letra C. E isso é só pegar a função, olha. 10, cadê a canetinha? Ó, só pegar a função. Caneta. 10x menos 50 igual a zero. 10x é igual a 50. X é igual a 50 dividido por 10. X é igual a 5. Perfeito. Só isso. Ó, bem dinâmico. Esse quiz é muito bom, porque ele trabalha com a ideia da função, a montagem da função, substituições nos valores de x e de y e também os zeros da função. E com isso nós encerramos o nosso quiz. Encerrando o quiz, nós temos que encerrar a aula também. Tá faltando uma coisa. O que está faltando? Na telinha, diretor, brincando com os números. E hoje o Brincando com os Números tem um desafio para vocês. Atenção, está lançado o desafio. Uma calculadora tem duas teclas. Tem a tecla D, que duplica o número, multiplica por 2, e tem a tecla T, que apaga o algarismo das unidades. Então presta atenção. Tecla D, apertei no D, vai aparecer o dobro do número. Apertei no T, ele vai apagar o algarismo das unidades, o último algarismo. Se uma pessoa escrever 1999 e apertar em sequência D, T, D e T de novo, qual vai ser o resultado visto por essa pessoa na tecla, no monitor da calculadora? D duplica e T apaga o algarismo das unidades. Tá com vocês. Pensem e junto com os exercícios a gente volta com a resposta do nosso Brincando com os Números. Até daqui a pouquinho.